Hoje, o nosso assunto vai ser Wortschatz, ou seja, vocabulário. E é uma aula bem legal, que eu gosto muito, sobre a mão, né? Às vezes a gente sabe alguns vocabulários e outros a gente fica... não sei falar isso em alemão, que estranho, né? Que é uma coisa bem simples, às vezes, em português, em que alemão a gente não sabe. Qual que é esse caso hoje? A mão, né? Como é que eu falo dedão? Como é que eu falo indicador, dedo do meio? Como é que eu falo anular, né? Como é que eu falo dedinho, mindinho? Bom, sobre tudo isso a gente vai falar agora. Vamos lá. A palavra mão, eu digo die Hand. 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 E eu quero que você faça bastante atenção, que você tenha bastante atenção a algumas questões dessa palavrinha que é tão simples. Se você percebeu, eu não falo hand. Hand. Primeiro que em português, quando a vogal vem acompanhada de uma consoante nasal, o que é uma consoante nasal? N ou M. Quando a vogal vem acompanhada de N ou M, ela fica cama, né? E aí, em vez de ficar a. Em alemão, mesmo que essa vogal seja acompanhada de um M ou de um N, ela não se deixa influenciar por essa vogal. Então, eu não falo han, eu falo han, han. Esse H-A é ha, han, han, han. Então, eu não falo han, eu falo han. É como se primeiro você fizesse o ha e depois você colocasse o N. Han, han, han. Entendeu? Han. E esse N é só você tocar com a ponta da sua língua no céu da sua boca. Han. E o D no final vai ter som de T. Vai ser explodido. Hand, hand, hand. É assim a pronúncia, tá, gente? Hand. E o plural de hand é de Hände. Hände. Aqui sim eu vou ter hen, porque mas não vai ser ren, né? É a mesma coisa, ré mais n. Hen, porque o né? O é o som do umlaut, hen. E o de vai ter, agora sim não vai poder explodir, como tem e no final, eu falo Hände. Hände, que significa as mãos, tá? Então, die Hand, die Hände. Die Hand, die Hände. Certo? Então, o que a gente tem na mão? A gente tem os cinco dedos, né? Dedos eu digo Finger. Finger. Finger é dedo. Finger. Só que cada dedo tem um nome diferente. Então, vamos começar a aprender os nomes dos dedos. O primeiro é o polegar em português, que em alemão é der Daumen. Der Daumen. Der Daumen significa o dedão, né? Ou o polegar, que a gente chama em português, né? Daumen. Inclusive, a gente tem uma expressão que é o seguinte: Daumen hoch. Hoch é alto, tá? Então, Daumen hoch é dedão pro alto, é o joia, né? Dá o joinha, né? Dá um like, Daumen hoch, né? Então, dá um like, Daumen hoch, né? Coloca o dedão pro alto, certo? Depois a gente tem o dedo indicador, e em português é bem legal. Em português não, em alemão é bem legal porque é igualzinho o português. Dedo, né, a gente já falou que é Finger. Finger. E zeigen significa mostrar. Então, der Zeigefinger é o dedo indicador, é o dedo que mostra, né? Finger, dedo, Zeige, mostra. Então, o dedo que mostra, ou seja, o dedo que indica, o indicador é der Zeigefinger. Depois eu vou ter der Mittelfinger. Der Mittelfinger. Que é o dedo do meio, né? Finger, dedo, finger, dedo. Percebe que eu não falo muito forte o G depois do N, né? Porque o G depois do N, ele fica quase imperceptível, né? A gente movimenta a língua quase como se a gente fosse falar, mas antes da gente falar, a gente para. Finger, finger. Ó, agora saiu, que eu fui tentar fazer devagar. Finger, finger. Assim é o correto. E o R no final tem som de A. Finger. Finger significa dedo. Mittelfinger é o dedo do meio. Gente, falando nesse G depois do N, toda vez que eu explico isso dá uma polêmica danada. Não, meu namorado fala o G depois do N sim. Não, meu marido fala o G depois do N sim. Aqui na cidade onde eu moro, fala o G depois de N sim. Primeira coisa, né? O que eu ensino aqui é o alemão padrão, ou seja, não é o dialeto do seu namorado, do seu marido, né? O sotaque do lugar onde ele veio. E segundo, antes de fazer esse tipo de comentário, dá uma jogadinha no
no YouTube, alguma coisa assim, e ver outras pessoas falando, né, pra você perceber que tá correto, né? Nossa, toda vez que eu dou essa aula, toda vez tem polêmica, assim. E aí as pessoas que me mandam no direct, eu mando alguns vídeos, algumas coisas explicando, e funciona, né? As pessoas entendem o que eu tô falando, porque ouvem, né? Mas é uma coisa que às vezes você pergunta até pra um nativo, ele fala assim, não, eu falo G depois do N sim. Aí você grava ele falando numa frase, digamos, natural, aí ele percebe, né, que ele não usa exatamente esse G forte depois do N. Esse é um ponto, assim, de discussão que todo mundo que não é especialista na língua, mas às vezes a pessoa é nativo, mas não é especialista, não estudou a fonética, enche o saco, ou desculpa a palavra, tudo bem, enche a minha paciência até eu mostrar em vídeos, mostrar em textos em que as pessoas estão falando naturalmente, mostrar em textos acadêmicos como é que é a pronúncia padrão, né? Então, é essa a pronúncia, tá? A mesma coisa vai acontecer com ring, finha. Tem o G depois do N no ring, então eu não falo ring, eu falo ring, finha. Ring, finha é o anel, é o dedo do anel, né? Ring é anel, finha é dedo. Então, o dedo do anel é o anular, como em português, né? Anular também vem do dedo do anel. E, por último, der kleine Finger é o dedo pequeno, ou seja, o mindinho, o dedo pequeno, o mindinho. Legal, né? Muito bem. E o que mais que a gente tem de vocabulários interessantes sobre a famosa mão? Bom, mais um vocabulário interessante sobre a mão é o vocabulário de Handgelenk. Handgelenk. Handgelenk é o pulso, tá? Handgelenk é o pulso. Hand é mão, né? Nós já conhecemos. E a palavra Gelenk é a junta. A junta significa Gelenk, articulação. Então, Handgelenk é a articulação da mão. É aquela parte que é a articulação da mão que a gente chama de pulso. A gente também tem o Faust. Die Faust. E o Faust é o punho. Não confundir com pulso, punho. Quando você fecha a mão para dar um soco, né? Quando você, a mão fechada, aquilo ali é um punho, certo? Um punho. Aquela forma da mão é um punho. Isso ali é um Faust, tá? Então, Faust é punho. Depois a gente tem Fingernagel. Fingernagel. Ou mesmo só Nagel, tá, gente? Nagel significa unha. E você pode dizer Nagel só, ou Fingernagel, que é a unha do dedo. Mesma coisa, né? Der Fingernagel. E o plural de Fingernagel é de Fingernägel, que a gente usa muito no plural, né? Porque a gente fala, as minhas unhas estão... Então eu digo de Fingernägel. Vou passar 3 frases de exemplo aqui para vocês. Vamos lá? A primeira. Sie trägt ihren Ehering am rechten Ringfinger. Sie trägt, ela usa, ihren, o seu, casamento. Atenção que esse H eu não falo erre normalmente. Dependendo da sua região na Alemanha aí também, o seu marido pode falar erre, mas padrão não é assim. Padrão é Ring, que significa o anel de casamento. Ring, anel e casamento. Então, ela usa o seu anel de casamento am rechten Ringfinger. No rechten, direito, Ringfinger, anular. Então, no anular direito, no dedo anular direito. Próxima. Ich schneide meine Fingernägel. Eu corto, eu schneiden, cortar, eu corto, ich schneide meine Fingernägel, as minhas unhas do dedo. Ich habe mir das linke Handgelenk gebrochen. Ich habe gebrochen. Se você já aprendeu o passado, habe gebrochen é o perfect brechen. Se você ainda não aprendeu, não precisa preocupar. Habe gebrochen é o passado, o verbo brechen, que é quebrar. Brechen é quebrar, ich habe gebrochen, eu quebrei. O verbo fica na segunda e na última posição. Ich habe gebrochen, eu quebrei. Mir, pra mim. Das linke Handgelenk, o pulso esquerdo, né? A articulação da mão, ou seja, o pulso, linke esquerdo. E esse mir é uma maneira da gente falar em alemão, né? Em vez de eu falar eu quebrei meu pulso esquerdo, eu digo eu quebrei pra mim o pulso esquerdo. É realmente uma maneira alemã de falar. Então significa eu quebrei meu pulso esquerdo. Ich habe mir das linke Handgelenk gebrochen. Ao pé da letra, eu quebrei pra mim o pulso esquerdo.
Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Foi bem especial, umas palavrinhas bem diferentes, bons exemplos. E é isso aí. A gente se fala amanhã. Tchau!